Jesus falou, você vai ser pastor. Aleluia! E eu estou aqui para obedecer, meu Deus. O início dessa pregação começa em Coríntios, capítulo 2, 9 e 10. Queria que os irmãos pudessem acompanhar. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Glória a Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Aleluia. No caso, esse texto vem falar a respeito do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá todo o conhecimento. E eu quero que os irmãos entendam a forma de Deus trabalhar em nossas vidas. Nós somos privilegiados por Deus quando recebemos o dom do Espírito Santo, ou quando alguém fala através do Espírito Santo para a gente. Muitas vezes os irmãos vão na igreja, aí chega na igreja, não, fulano de tal, o profeta fulano de tal vai falar. Deus está falando com você todo o tempo, você que não está ouvindo, você não está vendo. Ele fala com você através da palavra, ele fala através de sonhos, ele fala através de outras pessoas, ele fala ao seu ouvido, mas será que você está atento para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você? Será que você consegue discernir quais são as duas vozes que estão falando com você? Que um é Deus e o outro é o diabo? Você sabe o que é o bom para você? Irmãos, voltando aqui ao tema, Salmos. Eu espero que os irmãos aí gravem alguns versículos aqui, que eu fiz um esboço aqui, mas o Espírito Santo é que vai falar, irmão. Aleluia. Salmos 27, 11 a 14. Vou procurar aqui, deixa aqui. Salmos 27, 11 a 14. Isso aqui é um trecho da Bíblia que fala a respeito de Davi. Davi, quando estava em tremenda aflição, após os pecados que ele tinha cometido contra Deus, Deus o castigou, né? Então, essa é uma parte que ele fala, que ele cita na Bíblia, a respeito do seu sofrimento e a respeito do que ele esperava no Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu venho citar aos irmãos é através da perseverança. É a perseverança no Senhor. Davi, quando ele estava ali aflito, é o momento que a gente tem melhor para se achegar a Deus. É no momento da tribulação, no momento que a gente está no deserto, que a gente tem tudo para falar com Deus. Porque a gente é do ser humano. Ele é errante, ele é fraco, ele é pecador. Mas no momento que pensamos em Deus, é no momento que nós estamos aflitos. É no momento que precisamos da ajuda dele. Porque muitos procuram só quando estão na luta, na tribulação, quando estão na dor. Mas o Senhor está ali todo momento. Ele quer você alegre ou triste. Ele quer que você busque a Ele. Amém? É verdade. Amém. Em nome de Jesus. Falamos aqui nesse versículo através da palavra de Deus, na confiança e na esperança no Senhor. Confiarmos em Deus. A perseverança, irmãos, senhores, é confiança nas promessas de Deus. Aleluia. Este versículo aqui, ele fala muito, e eu tenho vivido isso. E muitas coisas que têm acontecido agora na minha vida,
É promessa de Deus. Está acontecendo hoje aqui, ó, 9 horas do dia 10, do dia 10 de janeiro de 2013. Eu não sabia que eu estaria aqui, mas o Senhor sabia. É verdade. O Senhor sabia que você estaria sentado aí neste lugar. Então, eu vou para o Salmo de Marcos, o livro de Marcos, 13, 22 a 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Marcos 13, 22 a 23. A Bíblia retrata aqui um sermão que fala a respeito da grande tribulação. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. É verdade. Mas vos vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. É verdade. Irmãos, aqui fala, Deus está advertindo o que haveria nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus ele tá nos advertindo através da palavra. Irmãos, busquem a palavra de Deus. Busquem ler a palavra de Deus. Busquem se alimentar da palavra de Deus. Deus a todo momento está falando com a gente. É verdade. E aqui ele fala a respeito de uma advertência. Deus está nos advertindo. Esses falsos profetas, irmão, não é no fim do mundo, não. Que vão se levantar nações contra nações. Esses profetas, falsos profetas, estão no meio de nós. Tem várias interpretações para esse texto. Muitos se levantarão da sua própria família. Mas o Senhor quer falar nessa noite com você, para você aprender a discernir quem são seus inimigos. Nossos inimigos são, nós lutamos contra principados e potestades. Nós não lutamos contra nossos irmãos, nossos familiares. Então, irmãos, quando você tiver alguma desavença com seu irmão, você procure pedir perdão para ele. E você quer falar com ele? Você quer falar dele? Fala dele para Jesus. E ele vai resolver o problema. Marcos 14, 38. Irmão, se eu for muito rápido aí, vocês falem, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque Deus está nos advertindo mais uma vez, irmãos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus esteve entre nós. Ele conheceu todas as nossas fraquezas. Ele sabe que só o espírito está pronto. Mas por que o espírito está pronto? Porque eu sou bom, porque o irmão é bom? Não. Porque o Espírito de Deus está em nós. Aleluia. Irmãos, Mateus 16, 9 a 12. Aleluia. Aleluia. Aqui Deus fala a respeito da incredulidade. Ele nos adverte aqui, através da sua palavra, sobre a incredulidade dos seus discípulos. Diz assim a palavra, 16, 9 a 12. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus?
então compreenderam que não dissera que eu guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Irmãos, aqui falamos na Bíblia, e eu estou fazendo o possível, irmãos, para que vocês estejam conectados, né, ligados, tudo baseado na Bíblia, que foi o que Jesus viveu. O que tem aqui, tem muitos exemplos, irmãos, do que nós estamos passando, do que nós iremos passar. Por isso que é importante o irmão estar aqui lendo a Bíblia, estando ouvindo a palavra, vendo pregações, coisas que venham edificar a igreja, que venham edificar o irmão. Isso fala a respeito da incredulidade, irmão. A incredulidade, a dúvida, é uma das coisas que impedem a perseverança do cristão, impedem o cumprimento da promessa. Aqui fala a respeito das 2 multiplicações de pães que Jesus fez. E era incrível, eu estava esses dias comentando com a pastora aqui, a gente sempre fica discutindo, né? Discutindo não, dialogando a respeito da palavra de Deus. E eu falei, irmão, mas como pode? Os discípulos de Jesus andavam com ele, viram tantas pessoas sendo curadas, viram cegos verem, mortos ressuscitarem, tantos milagres de Jesus, e Jesus fez mais 2, que foi a multiplicação dos pães. Aí chegou na 3ª que Jesus fala isso, quando ele falou a respeito do trigo, né? Para não guardarem o trigo dos saduceus e nem fariseus, para não guardarem os caminhos dos mundanos, irmãos, para não guardarem os conselhos dos homens maus. Jesus está com você, irmão. Ele está falando contigo. Abra seu olho, veja o Senhor. É verdade, Senhor. Abra seus ouvidos, escute a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se passa, né, a incredulidade dos discípulos, né? E eu fiquei pensando e falando com a pastora, eu não acredito que... Mas é do ser humano, irmão. É do ser humano ser incrédulo. Jesus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Ele sabia o que ia acontecer. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, ele sabia de tudo que ia acontecer, irmãos. Voltamos aqui a Mateus 36 a 39, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Santo é o Senhor. Tem certeza? É Mateus 36? Ó, irmãos. Ó, os irmãos não estavam ligados na palavra, viu? É Mateus 10, 36 a 39, irmãos. Olha aí que a gente percebe que o irmão está prestando atenção, está na pregação. Aleluia. De hoje para hoje, eu trabalhei também agora, então meu irmão E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aleluia. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, quem de vocês está disponível para fazer a obra de Deus, irmãos? Amém. O que tá atrapalhando você de ter uma comunhão com Deus? Eu acabei de falar aqui e os trechos da Bíblia estão se encaixando. Eu falei que Deus nos adverte. Ele nos advertiu sobre os falsos profetas. Eu falei que os falsos profetas poderiam ser familiares. Está aqui na Bíblia, irmão. Está aqui na Bíblia. Se seu familiar está brigado com você porque você está fazendo a obra de Deus, aleluia, irmão. Aí muitos estão olhando assim, irmão é louco. O irmão está falando aleluia. Aleluia, irmão, porque está confirmado aqui. Esse é um dos mandamentos do chamado de Deus. Você foi escolhido por Deus, aleluia.
Deus está falando aqui a respeito dos discípulos de Deus. Então, se está acontecendo essas lutas, essas tribulações, é porque você foi escolhido por Deus. Aleluia. Derrama fogo aqui, Senhor. Derrama fogo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a convicção do teu chamado. Essa é a convicção do teu chamado. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você, irmão. Deus está nos advertindo aqui, irmãos. O caminho é curto, mas o caminho largo é o que leva ao inferno. Mas o caminho curto, o caminho mais difícil é o que leva a Deus, irmãos. Irmãos, Mateus 16, 26 a 31. Os irmãos aí, o irmãozinho gosta de ler, né? Rapaz. Tá acabando, irmão. Tá acabando de começar, irmão. Tá Mateus. acabando. Quem estiver atento aí vai receber a bênção, amém? Amém. Repete de novo, Mateus. Mateus 16, 26 a 31. Mateus 16, 26 a 31. 28, não? 28. Irmãos. Aleluia. Aleluia. Ei, glória. Irmãos, mas ainda bem que eu sei, irmãos. Ainda bem que eu sei o que Deus quer falar, irmãos. Amém. O Espírito Santo está me revelando. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Nós Irmãos, o Espírito Santo vai falar, irmãos. Não é só a palavra de Deus que fala, não. O Espírito Santo de Deus vai falar. Irmãos, aqui fala a respeito da dúvida. Coisas que nos atrapalham de receber as bênçãos de Deus, de nos perseverar no Senhor. É a dúvida. É verdade. Aqui na Bíblia, o que eu queria falar, o que Deus tem falado comigo, é a respeito da dúvida, irmãos. A dúvida que retrata na Bíblia, os irmãos vão achar onde está, é em Mateus, eu não recordo o capítulo, mas fala que Jesus, ele estava andando sobre as águas. Muitos irmãos aí aqui conhecem essa passagem na Bíblia. E Jesus estava andando sobre as águas e Pedro viu Jesus. Então ele pulou do barco, pulou na água, aí falou: Jesus, se tu és Jesus, eu quero chegar até ti. Eu quero andar sobre as águas. Aí ele estava numa distância certa de Jesus que na Bíblia não retrata. Mas aí Pedro começou a andar. Começou a ir até Jesus. Começou a ir. Quando ele chegou perto, ele duvidou. Começou a olhar para as circunstâncias, irmãos. Começou a ouvir, em outras palavras, começou a ouvir conselhos do inimigo. Ele começou a duvidar das promessas de Deus. Deus estava com ele e ele duvidou de Deus. Era Jesus que estava na sua frente. Ele falou: vem. Ele estava se aproximando, era Deus. 14, 22 a 31, irmãos. Vamos ler para os irmãos já saberem, certamente que já guardarem a palavra. Glória a Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, despida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava só. Entrando o barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma.
E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu. Então, irmãos, quantos problemas acontecem na sua vida? Quantos testes de Jesus ele faz com você? Você tem que saber identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Irmãos, ainda bem que eu tenho testemunho. Eu falei para Deus que eu tenho um chamado. Eu acredito que o meu chamado é que nem de Isaías, né? Desde o ventre da minha mãe que Deus tinha me chamado. E por causa de perseverança, irmão, hoje vocês não estão vendo um pastor nas suas frentes. Mas se Deus quiser, não, Ele quer. E como eu quero também obedecer meu pai, graças a Deus, eu abraço a missão, irmãos. Eu abraço a missão por Jesus. E falamos aqui a respeito da dúvida. Então, Jesus falou, sou eu. E há o testemunho que eu vou entrar no assunto aqui que eu vivi, irmãos. Eu cheguei aqui, nesse estado, não conhecia meu primo, não conhecia a pastora Ângela. Então, eu vim pra cá, irmãos, como dizem muitos aí, entrosado, né? Fui entrosado, fui aventureiro. Mas não fui aventureiro, não. Deus tinha preparado tudo pra mim, aleluia. Deus tinha preparado o lugar e vim desviado aqui pra esse lugar, vim desviado aqui pra essa casa, que eu nunca consegui perseverar no Senhor. A realidade é essa, que eu nunca quis um compromisso com Deus. Eu nunca quis afirmar o propósito com Deus. Então, irmãos, eu cheguei aqui muito angustiado com os meus problemas, com derrotas na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida familiar. E eu comecei a pensar, por que eu vim pra cá? Eu tinha outro lugar pra ir, que era o Amazonas, Manaus, vim pra Manaus. Então, e aí eu vim no meio da viagem, tava no avião, e começou a ter uma turbulência no avião. E eu disse, agora é minha vez. Porque eu olhei assim e disse, tô que nem Jonas, eu tô fugindo pro outro lado. Deus me quer aqui, mas eu tô fugindo pro outro lado. Mas eu não sabia que era propósito de Deus, aleluia. E eu comecei a pensar naquela turbulência, esse avião vai cair. Esse avião vai cair. Eu comecei a me preocupar, eu disse, se acontecer eu posso ser doido. Mas eu vou chegar lá no comandante e falar, pode me jogar do avião aqui, que a culpa é minha. Porque eu sabia que eu estava fugindo do Senhor. Eu sabia que eu estava fugindo do propósito do Senhor. Então, eu cheguei aqui, irmãos, e eu tinha um grande desejo no meu coração. Eu não conseguia perseverar na igreja muito tempo, porque eu não queria assumir compromisso com Deus. Tinha fugido muito da minha chamada. E Deus está aí, irmãos. Eu estou aqui disponível, né, para Ele me capacitar. Eu não sei nada, mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Então, você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível para o Senhor trabalhar na sua vida. Você tem que ter Deus em primeiro lugar na sua vida. E, irmãos, provas que eu passei aqui, né, neste lugar, e provas que eu venci aqui, graças a Deus, e que estou passando, que todo mundo passa por provação. Os escolhidos de Deus passam por provação, irmãos. E quando eu cheguei aqui, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de viver da palavra de Deus. De viver, não, Deus, já que tu me chamou, tinha tanta gente para chamar e tu me chamou. Então você sabe que eu sou exigente, então eu quero viver da tua palavra. Eu quero viver os teus milagres, os teus mistérios, eu quero tudo, Deus, eu quero tudo. Eu sou pidão, irmãos. Então eu cheguei para Deus e falei, e aqui Deus me deu um pouquinho, só um pouquinho da sabedoria dele, graças a Deus. E quando eu cheguei aqui, comecei a analisar os fatos. Irmãos, cheguei num lugar onde não conhecia ninguém. E graças a Deus, são servos de Deus, pastores, que Deus que ungiu. E pessoas compromissadas com Deus. E que quando eu cheguei aqui, eles estavam passando por uma grande dificuldade, irmãos. Dificuldades financeiras. E eu cheguei aqui, passei um mês, estava procurando emprego, mas o Senhor proveu tudo, irmãos. O Senhor proveu tudo. A irmã, como muitos sabem, o pastor Cleito
vive da obra. E o maior compromisso com Deus. Ele não abandona os seus escolhidos. Ele não abandona os seus escolhidos. Ele é fiel, irmãos. Eu comecei a ver as bênçãos do Senhor. Eu disse, como? Como? Porque tu pediu, filho. Porque tu pediu para viver. Porque tu pediu para ver. Irmãos, seja pidão, irmãos. Peça para ver o Senhor. Peça para ver os milagres do Senhor na sua vida, irmãos. Aleluia. E comecei a pensar, irmãos. Deus tem algo na minha vida aqui, irmãos. Tem algo na minha vida aqui. Comecei a pensar, eu vim para casa de crente. Eu estou desviado. Eu não quero ser pastor. Eu nunca congreguei na igreja do meu pai, porque meu pai é pastor. Eu falei, meu pai é pastor. Por que eu vou ser pastor? Porque eu sou filho de pastor? Não, não vou ser pastor não. De jeito nenhum. E corria para um lado, corria para o outro, Deus me chamava. Corria para um lado, corria para o outro, Deus me chamava. Eu ia para a igreja que era fria, irmão. Igreja que era fria. Quando começava a louvar, e a palavra de Deus, Deus me pegava aqui, que eu ficava com medo de falar a língua estranha aqui perto dos irmãos. Isso eu vou me conter aqui, senão vão dizer que eu sou doido. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, outro fato que fala através da perseverança, irmãos. Eu tomara que os irmãos estejam entendendo o assunto. É perseverar no Senhor. Eu assumi um compromisso com Deus. Cheguei aqui desacreditado. Ouvi muitos conselhos dos irmãos. Estava lendo um livro. Que eu nunca tinha lido o livro da minha igreja, irmãos. Nunca tinha lido. E eu cheguei aqui e comecei a ler. E Deus falar comigo. E Deus falar comigo. Então eu peguei, tive uma oração com Deus. Entreguei meus problemas. Todos os meus problemas para o Senhor. E graças a Deus, eu tenho um fardo, irmão. Mas meu fardo é leve. Meu fardo é leve demais, irmãos. Eu posso andar para onde eu quiser, irmãos. Meu fardo é leve. Cheguei aqui angustiado, irmão. Cheio de problemas. Cabeça pesada, não conseguia dormir. Mas eu orei para Deus. E falei, ó. O Senhor fala que o teu fardo é leve. O Senhor... Que a gente tem que jogar os nossos problemas, nossos pesos na sua costa. Que o Senhor... Isso é maneiro para o Senhor é o Deus do impossível, irmãos. Então, eu entreguei tudo. Entreguei minha vida para o Senhor. E faltava só um pouquinho, irmão. Faltava só um pouquinho. Cada vez eu ia chegando mais de Deus. Por isso que eu falo, irmão, no momento da tribulação, irmãos, é o melhor momento para você adorar o Senhor. Aleluia! E fui chegando, ainda deu um dois vacilos aqui, né, irmão? Ainda saí para uma festa. Aí, esse dia, irmãos, foi que Deus falou comigo, não. E eu peguei e tomei uma decisão. Se eu vou assumir um compromisso sério com Deus. Teve alguns momentos lá que outras pessoas, irmãos, que não têm temor de Deus, não raciocinariam o que eu raciocinei. Então eu vi num momento que eu me senti envergonhado. E várias pessoas ao meu lado, rindo, bebendo, se prostituindo. Eu cheguei aqui e estava com a vontade doida de sair e jogar bola e tal. Aí cheguei e fui para essa festa. Os meus amigos lá do trabalho, né? Os amigos do trabalho. Aí cheguei e fui para essa festa. Eu passei por um momento constrangedor. Constrangedor para mim que tinha temor de Deus e tenho. Graças a Deus. Então Deus me colocou ali. Um pouquinho da sabedoria dele, no momento eu raciocinei. Tudo que o diabo queria, hoje ele fez comigo. Hoje ele conseguiu me humilhar. Eu cheguei e fiquei... Irmãos, é como se uma pessoa se sentisse nu, irmãos. Na frente de muitas pessoas, eu me senti daquela forma. Nu. Na frente de muitas pessoas. Mas eu peguei e falei. Não estava orando, não estava nada. Graças a Deus, estava com meus pensamentos em Deus, mas eu não estava orando. Eu falei, diabo, esse é o último dia que tu me humilhou. Eu vou assumir um compromisso com Deus. E nada do que tu fizer vai me assolar. Aleluia. Temos que assumir compromisso com Deus, irmãos. Nós queremos ser abençoados, irmãos. Conhecedor da palavra, como eu nasci no Evangelho, irmãos. Hoje tenho 24 anos. Passei praticamente 3 anos da minha vida distanciado de Deus. Praticamente não, eu estava distanciado. Eu ia para a igreja. Era frequentador de igreja, irmãos. Mas não queria compromisso sério com Deus. E Deus quer compromisso. Ele firmou uma aliança com você.
Ele morreu por seus pecados, irmãos. Isso é compromisso, irmãos. Ninguém está nem aí para você, não. Deus está, irmãos. Deus está, irmão. Para muitos aí você não vale nada, mas para Deus você vale. Ele derramou seu sangue por você, irmãos. Então o que você está fazendo para Deus, irmãos? O que aparece aí, que você quer realizar os desejos da carne, você deseja, realiza, pronto, fica destruído, irmãos. Esse caminho nos leva à destruição, irmãos. Eu não fui um homem feliz, eu tinha isso no meu coração. Tantas pessoas eu ouvi pregar, falar, tem um vazio. Você tem um vazio, não é preenchido. Eu, não, isso aí é, irmãozinho, tá brincadeira, irmãozinho tá de brincadeira. Eu dizia, não, isso é brincadeira do irmãozinho, que nada, rapaz, vou ser feliz, vou fazer o que eu quiser, quero ver. Eu sou novo mesmo, o mundo vai acabar, eu já estava pensando assim, irmãos, conhecedor da palavra. Eu disse, agora, antes que o mundo acabar, eu vou fazer todas as minhas vontades. Mas Deus não queria isso, não, irmãos. Ele tinha me escolhido, aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos voltar aqui um pouquinho no assunto aqui, irmãos, tá? E se os irmãos quiserem ainda, irmãos, tem mais, eu estou disponível aí a noite toda para pregar, amém? Glória a Deus! Tem muito assunto, irmão, tem muita experiência com Deus, aleluia. Irmãos, eu não fugi do assunto perseverança, irmãos. Perseverança, se alguns irmãos estão entendendo, perseverança é compromisso com Deus. Você só persevera se você tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso, você não persevera. Você não persevera, irmão. Você se envolve com uma pessoa que você não tem compromisso, você não está nem aí. No outro dia você sai, vai embora, pega outra, irmãos. A linguagem é essa, irmãos, do mundo. Você não tem compromisso. Você não dá satisfação a ninguém. Você não tem compromisso com Deus. Mas Deus se comprometeu com você. Agora Ele só quer que você se comprometa com Ele. Aleluia. Irmãos, fala Mateus 5:10. Irmãos, eu tenho visto, né, e tenho vivido, graças a Deus. E esse é um versículo que fala com muitas pessoas aqui, irmãos. Ele vai falar, eu sabia que ele ia falar, e Deus tinha me colocado isso. E tem muitas coisas aqui para pregar, mas esse versículo aqui eu tenho que falar. E eu vou falar de uma experiência que eu tive com Deus. Aleluia. Mateus 5:10, irmãos. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, Deus, traz revelação, Senhor, essas pessoas, Deus. Aleluia. Santo, 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 Pai querido. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão te julgando? Muitas pessoas, irmãos. Eu vejo aqui um exemplo, graças a Deus eu tenho exemplos. Irmãos, não é porque eu sou primo deles, irmãos, mas o pastor Cleito, o pastor Ângelo, tem um chamado de Deus, tem uma promessa muito grande nas suas vidas, irmãos. Eu tenho visto isso. Irmãos, Deus tem me dado um discernimento que eu entro em qualquer lugar, irmãos. Eu vejo na pessoa se a pessoa é de Deus ou não é, irmãos. Isso é temor. Porque um escolhido reconhece o outro escolhido, irmãos. Através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantas pedradas, irmãos, a pastora Ângela, o pastor Cleito tem recebido, seus familiares, muitos irmãos têm duvidado do propósito de Deus. Aleluia. Muitos irmãos têm duvidado, irmãos, não têm acreditado. Pastor Ângela, sabe por que essa igreja não tem crescido ainda? Que Deus está te provando para te dar algo melhor. Ele quer algo melhor. Os sonhos dele são maiores do que os nossos, irmãos. Aleluia. Se dependesse do pastor Cleito, da pastora Ângela, seria um lugar humilde, seria um lugar simples. Nem que fosse uma igrejinha pequena, mas fosse algo estruturado.
Mas Deus tem promessa, Ele tem algo maior. Aleluia. Ele tem algo maior. E os irmãos vão se lembrar dessa pregação aqui. Aleluia. Ele tem algo maior, irmãos. Ele tá apenas testando. E algo que me corrompeu, assim, doeu demais no coração. Foi quando aconteceu esse derrame com o pastor Cleiton. E na hora, a pastora Ângela, ficou todo lado. Irmãos, isso é uma prova de amor, irmãos. Se você quer ver que alguém lhe ama, ela está do seu lado a todo tempo. Irmãos, eu não arredava o pé de lá, irmãos. Eu ia lá, eu fui umas 2 vezes no hospital, que eu não pude ir por causa do trabalho. Mas eu via isso, irmãos. E Deus começou a me usar, eu peguei uma palavra e abri. E falei com a pastora, eu comecei a falar com ela e ela... O mesmo assunto, é incrível, quando o Espírito Santo de Deus está falando com a gente, toda palavra, irmão, toda palavra que surge, Ele te lembra. Toda palavra que surge, Ele te lembra. Então, eu falei uma palavra para a pastora, através do telefone, e ela veio e falou outra para mim, e eu tive convicção, irmãos, convicção do chamado de Deus para a vida deles. E quando aconteceu isso, eu falei, está acontecendo com o pastor o que aconteceu com o Jó. Deus quer saber onde está teu coração. Irmãos, muitas vezes passamos por pouca dificuldade, irmãos. É um desemprego. É picuinha, irmãos. E negamos o Senhor. Quantas vezes, irmãos, passavam as pessoas por mim, conheci meu pai, meus irmãos. Aquilo ali é pastor. Eu olhava para o outro lado, negava Jesus. Olhar para o outro lado, que nada, meu irmãozinho vai chegar aqui por picuinha, irmão. Com vergonha. Não deixe as circunstâncias envergonharem você, irmãos. Não deixe qualquer pessoa, qualquer algo, irmão, que acontece na sua vida te tirar de Deus, irmão. Deixar você negar Deus. Tirar o relacionamento de Deus com você, irmãos. O irmão foi provado, está sendo provado. Mas eu profetizei na vida dele e profetizo agora. Quando o irmão começar, quando o irmão voltar a falar, irmão, vai ser tanto mistério, vai ser tanto poder de Deus aqui nessa igreja. E os irmãos, não, isso não é irmão preto, não. E não vai ser irmão preto, não. É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, persevera no Senhor, irmãos. Persevera no Senhor. Mesmo seus familiares se levantarem contra você, falaram, você não é de Deus, não duvida não. Não duvida não. Não duvida do propósito de Deus na tua vida. Irmãos, reconhece o chamado de Deus. Reconhece o chamado de Deus e procura, irmão, meditar na palavra. Mas tem algo aqui para eu falar ainda. Tem duas. Irmãozinho, se preocupe não, daqui para meia-noite acaba. Irmãozinho, tem mais 2 coisas aqui para me falar. Algo de Deus. Irmãos, é que Jesus fala para os discípulos, né? Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de ser meu filho. Não é digno de ser meu discípulo, irmão. Sua cruz está pesada, mas segue a Deus. Continua, persevera, irmão. Continua, irmão. Continua, irmão. Continua. Vem a tribulação, vem a luta. Continua, irmão. Continua. Aí busca mais de Deus. Busca mais de Deus. Busca mais de Deus. Busca mais. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero experiências contigo. Eu quero mais. Eu quero aprender mais contigo. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Aleluia. Aleluia. Assume o compromisso com Deus. Assume o compromisso com Deus. Decide, irmão. Que lado você quer ficar, irmão? Deus está aqui, Ele quer te mostrar. Só começou a dar as coisas certas na minha vida, irmãos, quando eu assumi um compromisso com Deus. Quando eu assumi um compromisso com Deus, irmão, eu não me preocupo mais não, irmãos. Com nada. Não me preocupo com nada, irmãos. Muitas pessoas olham assim, isso aí é um vagabundo. Não quer trabalhar, não sei o que, irmãos. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus,
Ver os milagres de Deus. Ver que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Quem será contra nós, irmãos? Mas, irmãos, é perseverar no Senhor, é buscar Ele. Tudo tem um preço. A tua cruz está pesada, mas ela vai ficar mais leve. Ela vai ficar mais leve. Deus está te testando. Ele está colocando a mais pesada primeiro. Para ver se você aguenta. Ele não está botando a mais leve, não. Ele está botando a mais pesada, irmãos. Para ver se você vai conseguir perseverar no Senhor. A sua força vem do Senhor. Então, se você está fraco, você não está lendo a Bíblia. Se você está fraco, você não está na igreja. Irmãos, tem muita gente que pensa errado, irmãos. Pensa, eu vou ficar aqui em casa, e vou orar, e vou receber a bênção do Senhor. Não, qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa te tira a atenção de Deus. Qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Você vem na igreja, é para ver o pastor Cleito, a pastora Ângela, não. É para adorar o Senhor. Para buscar Aleluia. para receber a revelação do Aleluia. Espírito Santo, irmãos. Temos que estar nos fortalecendo, irmãos, a cada dia, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, algo que tem que falar agora, senão daqui para meia-noite, né, irmãozinho? É muito tempo, mas graças a Deus eu tava fugindo desse dia. Irmãzinha que percebeu, né? Tava fugindo demais e eu não sei se os irmãos estão vendo aí o chamar de Deus, mas ele falou, eu tô obedecendo, irmãos. Eu tô obedecendo, eu tô disponível. Ele quer ver você disponível aí. Ele quer falar, vai, você vai. Esteja disponível. Eu não sabia que eu estaria aqui hoje, irmãos. Não sabia que eu ia atravessar, vindo do norte pro centro-oeste, para fazer a vontade de Deus. Para ele, cheguei aqui, tô passando tribulação, tô, irmãos. Quem não passa, irmãos? Mas tem os galardões do Senhor. Aleluia. Tem um galardão do Senhor que me gratifica que eu terei morada nos céus. Aleluia. Tá só aumentando, irmão. Tá só aumentando aí, irmãos. O tesouro de Deus tá só aumentando para mim, graças a Deus. Quem faz a obra de Deus, irmãos, é galardoado, irmãos. Tem promessa de Deus, irmãos. Aleluia. Tem promessa de Deus. Para tudo que você está passando na sua vida, tem promessa de Deus. Por isso que você tem que estar lendo a Bíblia, buscando, se alimentando, irmãos. Aconteceu algo comigo. Há 2 semanas os irmãos estavam aqui. E aí, mais uma vez, né? Deus mostrou diferente, irmão. Ele faz diferente, ele é inédito, irmãos. Ele não faz nenhum milagre igual, não, irmãos. Ele não trabalha na sua vida da mesma forma que o seu irmão do lado, não, irmãos. É diferente. E quando a gente está buscando a Deus, a gente começa a perceber, irmãos, que tudo é diferente. Então, eu estava vindo do trabalho e cheguei umas 9h40, desci num ponto de ônibus. Eu nunca tinha saído do ônibus, né? E ligando para alguém. Aí nesse dia eu liguei. Comecei a ligar. Do nada entrei num beco aqui bem pertinho. Chegou 5 enviados. 5 enviados no garotão. 5 enviados dele. Aí chegou. Me assaltaram. Tomaram o celular que eu tinha. Tava com outro celular aqui, graças a Deus não pegaram. Esse aqui tem minhas músicas, tem a música de Deus, aleluia. Então, pegou e levou. Aí chegaram, eram 5 enviados, né? Chegaram 2, um parecia que estava com a faca, o outro parecia que estava com a tesoura. Um eu vi a faca, o outro não viu o que era não. Aí pegou e colocou nas minhas costas, passa aí o que tem. Aí eu olhei assim, comecei a pensar, o que é isso? Eles falaram que eu sou escolhido dele. Falou que eu sou enviado de Deus. Por que estão me roubando? Por que vão me roubar? Porque vão tirar o que é meu. Não, irmãos. Porque Deus quer te dar o melhor. Ele está tirando um pouco porque tu tá conformado com o pouco que tu tem. Mas Ele tem muito para você. Ele tem muito mais para você, irmãos. Muito mais de Deus. Então, irmãos, eu passei absolutamente 30 minutos angustiado. Eu olhava aqui pro irmão Juliano, irmão, é brincadeira, irmão. Ei, por quê, irmão? Logo eu, irmãos. Aconteceu um fato que um dos garotões abriu minha carteira assim, né? Aí olhou pra carteira, aí olhou pra mim, pra minha cara assim, acho que... E eu dei uma vontade tão grande de rir da cara dele, irmão, que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Tinha dinheiro, tinha R$5, mas não sabia onde estava, irmão.
É assim, irmãos. Aí Deus me fez entender ali. Irmãos, Deus não deixou que tocasse em mim. Não deixou que levasse. Eu disse, é promessa de Deus, é projeto de Deus. Deus quer que eu aprenda algo com isso. Porque não tocaram em mim. Não ameaçaram nenhuma reação contra mim. Eu temi, fiquei quieto. Não reagi, não aconselho ninguém a reagir. Então, ele pegou e levou. Aí a minha carteira ele me deu, tentou arrancar meu relógio, eu não conseguiu. Mas eu creio que quando ele pegou minha carteira, que tentou levar, irmãos, ele viu algo em mim, ele viu a luz do Senhor. Ó, leva isso aí, é só isso aí, não toca nele não. Era Deus, não toca nele! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, irmãos. Irmãos, eu cheguei aqui, passei uns 30 minutos angustiado. Andava pra cá, andava pra lá. E rapaz, o que tá acontecendo? Por que, Deus? Aí eu peguei, não vou reclamar não. Não vou me angustiar. Eu comecei a pensar. Se tu me deu um pouco da tua sabedoria, eu vou saber superar esse problema, essa dificuldade, irmãos. Nós temos que dar resposta pro Senhor. Temos que tentar surpreender o Senhor. Nós não surpreendemos, irmãos. Da maneira que a gente tenta surpreender o Senhor, Ele já sabe. Mas Ele quer ver onde está teu coração. Se está centrado nele, se você está perseverante nele, se você está entendendo o que Ele está falando para você, se você é escolhido dele, Ele está te testando, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus tem me dado um outro dom, graças a Deus. E eu peguei o meu violão e comecei a tocar. Certo? Se ele queria, eu falei pra ele que ele não me envergonhar. Eu falei pra ele, quando eu assumi um compromisso com Deus, que ele não ia me envergonhar. Disse, não. Ele tá sorrindo na minha cara, ele vai parar de sorrir na minha cara, que eu louvarei na tempestade. Aleluia. Eu comecei a louvar o Senhor. Comecei a louvar o Senhor, irmãos, eu estava enfrentando uma tribulação tão grande no trabalho. Meu chefe, tudo não dava certo, irmãos. Tudo não dava certo na minha vida e comecei a responder a Deus. Eu comecei a responder da maneira que Deus queria que eu respondesse a Ele. É verdade. Comecei a louvar na tempestade, isso é louco. Eu sou louco por Jesus, aleluia. Comecei a louvar a noite todinha. Louvei na noite todinha. E eu estava mais alegre do que eu era antes, irmãos. E eu consegui, irmãos, encontrar a felicidade em Cristo. Aleluia. Eu era um homem infeliz, irmãos. Eu era um homem infeliz porque eu não entendia as coisas de Deus. E eu tenho aprendido cada dia. E deu um resultado na minha empresa. E fui premiado esses dias aí, um dos melhores lá do meu trabalho, graças a Deus. Deus tem vindo o meu esforço. Ele tem me honrado aqui, irmãos. Ele me trouxe de lá, no fracasso, para me honrar aqui. Aleluia. Deus tem projeto na sua vida. Não importa onde seja, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, persevera no Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo és o Senhor. Aleluia. Irmãos, só para encerrar aqui, eu tô tão tímido, tô tão íntimo com Deus agora, irmãos, que esses dias eu tava falando aqui pro irmão Cleito, pastor Cleito aqui, rapaz, isso e eu tinha em mim, né? Tantos irmãos, tantos pastores, ministros, pregador, tem experiência com Deus. Eu nunca tive, irmãos. Nunca tinha. E aí eu falei, não, eu quero ver. Eu quero experimentar, irmãos. Eu quero experimentar de Deus. Deus me trouxe esse homem que abriu essa pregação de hoje. Um exemplo de perseverança. Caleb, irmãos. Eu pedia para Deus uma experiência com ele. Eu queria ver ele, né, irmãos? Que eu penso grande também. Se eu penso grande, Deus pensa maior que eu ainda, irmãos. Eu falei, eu quero ver o Senhor. Quero ver ninguém não, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Aleluia, Jesus. Se você pensa grande, irmãos. Se você tem sonhos que não conseguem ser atingidos por você, não esqueça não, irmãos. O Senhor está do lado Todo-Poderoso. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você sabe a importância desse nome? Sou filho de Deus. Você é príncipe do Senhor. Aleluia, Jesus. Que Ele é rei, você é príncipe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não queiram
Não queira unção de vagabundo, não. Não queira unção de pilantra. Queira unção de rei, de príncipe do Senhor. Aleluia! Tem Glória a algo Deus. grande para você. Coisas grandes Deus tem para você, irmãos. E então eu tinha pedido, né, a Deus, estava orando bastante. Eu pedi, não, Deus, eu fiz um propósito com Deus esse mês. E falei, eu quero ver o Senhor. Olha o pensamento, irmão. Eu quero ver o Senhor se materializar no meu quarto. Eu ouvi a pregação do pastor Marcos Feliciano, que ele falou que Deus apareceu para Salomão. Eu falei, Deus apareceu para Salomão, eu quero que ele apareça para mim. Ele não é Deus de hoje, Deus de ontem, não é o mesmo? É Eu quero verdade. que ele apareça para mim. Só que só tem uma coisinha, irmãos, que impede você de chegar a Deus e ter intimidade dele. Perseverar no Senhor. É, Deus. Perseverar no Senhor, irmãos. Buscar Ele de todo o coração. Quando me buscares de todo o coração, me achareis, irmãos. Aleluia. Tentar voltar para o Senhor, irmãos, né? É Não é verdade, qualquer um, Senhor. não é qualquer um que recebe unção, não é qualquer um que é escolhido, não, irmãos. Mas vocês foram escolhidos porque vocês estão aqui hoje. Glória a Todos escolhidos por Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas, irmãos, tem no mundo aí, irmãos? Fora. Que não estão aqui, irmãos. O que é isso? Coincidência? Não, irmãos. A gente não sabe da nossa importância para Deus. Vocês são escolhidos do Senhor. Aleluia, Jesus. Vocês foram escolhidos, ó. Dia 10 de janeiro de 2013. Às 9h40 da noite, os irmãos vão estar aqui, ó. Escolhi o pastor Cleito, pastor Anjo, pastor Juliano, sua Aleluia. esposa. Todos os irmãos aqui foram escolhidos por Deus. Já tinha tempo determinado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, terminando a pregação aí, já tá durando. Ei, irmãozinho, gosta de falar, hein? É não, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que quer falar com vocês. Irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, então, eu buscava a Deus. E no dia de sexta-feira, irmãos. No dia de sexta-feira, às 2h. Tinha acabado de ler a palavra. Fui deitar. E levantei para ir no banheiro. Quando eu voltei a deitar, irmãos, começou uma dor no abdômen, uma dor insuportável. Uma dor insuportável, irmãos. E eu entrei num sono, irmãos. Entrei num sono profundo, irmãos. 2h. Eu olhei no relógio quando eu fui dormir. Quando eu fui deitar. E eu comecei a pensar, o que é isso? O que é isso? O que foi que eu comi, né, irmãos? O que foi? Tá doendo meu abdômen. O que foi que eu comi? Então Deus fechou meus olhos, irmãos. Escureceu a luz do quarto. A luz do quarto já estava escura. Escureceu mais ainda. E eu fechei os olhos, irmãos, e não consegui abrir os olhos. Irmãos, eu vi uma claridade descendo sobre o meu quarto. Aleluia, Jesus. Aquela distinção que você está vendo, mesmo que você tá com os olhos fechados, tem uma luz aqui, ó, ofuscante. Tem alguma luz, tem uma luz. Achei estranho, o quarto tá escuro. Escureceu mais ainda. Aí veio um clarão, aí eu comecei a sorrir. É Deus. É Deus. Olha aí, rapaz, olha aí, eu não sabia que ia ser tão rápido. Que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, irmãos. É o tempo de Deus, irmãos. Aleluia. Persevera no Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus. Então, irmãos, eu ouvi algo. Uma voz. Uma voz masculina, irmãos, que falava, né, a respeito do que eu estava passando. E eu gravei o mais importante, né? Eu gravei o que ele queria falar, o que tu tem que fazer, né? Eu disse, não, meu problema eu já conheço, eu vou gravar o que principal, irmãos. Ele falou que Deus estava vendo tudo que eu estava passando e que Ele tinha as chaves das bênçãos e Ele ia entregar no tempo certo nas minhas mãos. Ele disse, é chegada a tua hora, meu servo, de eu te abençoar. Aleluia, Jesus. É chegada a hora. Então eu ouvi, irmãos, ele falou, faça uma festa para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele falou, faz um culto não, ele falou, faz uma festa. Irmãos, Aleluia, Jesus. nós estávamos aqui dia 25 de dezembro. Eu falei assim, pastor Cleiton, o irmãozinho que estava ali, agora onde ele está, irmão? Falei, Deus está ouvindo, né? Deus gostou, irmãos. Estava aqui, passando no dia 25, aqui começou 2h, acabou quase 10h da noite, né, irmãos?
acabou quase 10 horas da noite aqui, nós estávamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. É verdade. Foi o dia todo, o nosso Natal foi aqui, irmãos. Não teve felicidade melhor. Não teve dia melhor ainda na minha vida. Não teve, irmãos. Aleluia. Porque Deus gostou, irmãos. É verdade. Ele está ouvindo, irmãos, a adoração do verdadeiro adorador. Aleluia. É verdade, Senhor. Então, irmãos, eu ouvi outra voz. E uma voz feminina falava, Caleb. Eu disse, ei Deus, como isso é misterioso, né? Ele pediu para alguém falar, não sei quem era a outra pessoa, mas ele só queria que eu soubesse de uma pessoa que estava na visão que eu tive. Ela falou, Caleb. Eu gravei Caleb e festa, Caleb e festa. Aí o Caleb. Quem foi Caleb, irmãos? Caleb foi um homem que perseverou no Senhor. Aleluia, Jesus. Caleb foi um homem que recebeu a promessa do Senhor aos 40 anos. E aos 45 e aos 85 anos, 45 anos passados, ele recebeu a bênção do Senhor. Por quê? Porque ele perseverou. Aleluia, Jesus. Porque ele perseverou. Ele foi um dos escolhidos que, com Josué, foi um dos 12 escolhidos que viram a terra prometida. Foram um dos 12 escolhidos, mas os 10 falaram, tem terra de gigantes ali, irmãos. Falaram, vamos morrer, tem terra de gigante ali. Não, vamos para outra terra, vamos procurar outra terra. Mas esses dois, Caleb e Josué, não. Vemos uma terra e se Deus se agradar de nós, possuiremos e tomaremos como herança. Aleluia. Essa é a reação que Deus quer que você tenha, irmãos. Veja os problemas, irmãos, e passe por cima deles. Aleluia. Ultrapasse eles, irmãos. Se o inimigo estiver do teu lado aqui, irmãos, pede um anjo aqui para cortar, irmãos. Para tirar da tua frente, para tirar do teu lado. Aleluia. Você é escolhido, você é privilegiado do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Agora temos que saber isso, irmãos. Não sabemos a nossa importância para Deus. Nós fomos comprados. Nós somos posse do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu espero que essa pregação tenha falado no coração dos irmãos. E os irmãos levam essa pregação para a vida de vocês e pratiquem, irmãos. Pratica isso na sua vida. E creia que o melhor de Deus está por vir. Amém. E persevera no Senhor. Aleluia. Que o nosso tempo é o crono, né? É o tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. É verdade. 1 minuto para Deus é 1000 anos, irmãos. É, Deus. É 1000 anos. Caleb esperou 45 anos, então vamos perseverar no Senhor. Quando ele se agradar de você agora, ele tinha uma bênção para ele para 80 anos, mas eu vou reduzir para 20. Eu vou reduzir para 10, porque ele é fiel. Aleluia. E se Deus prometeu, irmãos, se Deus prometeu para você, esse é outro aspecto. Se foi Deus que prometeu para você, por que duvidar? Não foi Deus. Aleluia. Foi Deus, irmão, foi Deus, não foi ninguém não. Foi homem, não foi Deus. Aleluia. Persevera no Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.